está em Êxodo. Êxodo, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus estava falando com Moisés. Deus tirou o povo do Egito, através ali de Moisés, e fala com Moisés nesse episódio, dizendo que ele transmitiu ao povo essa palavra. Eu já preguei aqui sobre santidade, né? Não sei se todos estavam, mas quando fala para junto de mim santificar, né? Santidade, nós vimos que santidade é estar perto de Deus, estar junto de Deus. Né? Santidade não é um plus que o crente vai buscar, né? Mas é uma condição de ser santo, né? De estar próximo de Deus. E cada vez mais santo, cada vez mais próximo. Então, Deus fala ali para Moisés levar essa palavra para os israelitas. E ele fala nação, um reino de sacerdotes. Eu quero chamar a atenção para esse texto, né? esse trecho, reino de sacerdotes. Isso nós estamos vendo, gente, isso no Antigo Testamento. Ele fala de um reino de sacerdotes no Antigo Testamento. Já que, antes de dar a lei, antes de entregar a lei ali para Moisés, ele fala do reino de sacerdotes. Mas o que é um sacerdote? Tudo bem, é um reino de sacerdotes. Mas é um reino de quê? Com qual função e para quê? O que é um reino de sacerdote? O que é ser um sacerdote? O mundo pagão conhecia o sacerdote como o sacrificador. Ele conhecia o sacerdote e tinha na figura do sacerdote como o sacrificador. Mas, na verdade, o fundamento do exercício sacerdotal é fazer um link, fazer uma conexão do homem com Deus. Por quê? Por que fazer a conexão? Por que nós precisamos da conexão com Deus? Por que nós precisamos estar conectados e precisamos ouvir a voz de Deus? A gente pode pensar que esse link, essa conexão que nós precisamos com Deus é para a gente ser santo, ou para a gente não pecar, ou para... Não, a condição de santo, ela vem antes da conexão. Antes do relacionamento. Porque quem não é santo, não vê a Deus, não é isso? Para que a gente continua nos exercícios espirituais? Para que a gente vem, aos cultos? Para que a gente lê a Bíblia? Para que a gente busca essa conexão? Por que é importante essa conexão? Talvez a gente viva uma vida cristã, ou um estilo de vida cristã, porque nós estamos acostumados ou fomos doutrinados ou discipulados dessa forma, que nós precisamos fazer
tomar certas mudanças e medidas na nossa vida, para a gente se enquadrar em um estilo de vida, que a gente chama de vida cristã. Mas qual é a real base, qual é o real motivo que precisamos desse link? E por que Deus escolheu uma nação para ser responsável por esse link? Porque quando ele fala que vocês serão para mim um reino de sacerdote, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, vocês serão para mim um povo que vai fazer o link comigo, que vai representar a humanidade para mim, que vai fazer o complemento da conexão do homem comigo. Vocês vão mostrar para o resto da humanidade, para os outros povos, apesar dele ser meu, que é isso que ele diz, né? Toda a terra é minha. Mas vocês vão mostrar para os outros povos quem eu sou. Vocês vão mostrar para os outros povos como eu construí o mundo. Vocês vão mostrar para os outros povos como todas as coisas são equilibradas e organizadas. Nós muitas vezes, quando vamos falar a respeito de Deus e transmitir, né, fazermos a função de sacerdote, né, vamos dizer assim, nós não começamos mostrando quem é Deus. Impressionante isso. Nós sempre começamos mostrando o que é o pecado. Já pararam para pensar nisso? A nossa primeira conexão com as pessoas a respeito do Evangelho é pecado. Se a gente vê até na Bíblia, a ordem é diferente, né? Começa no primeiro capítulo de Gênesis, fala que Deus criou todas as coisas, que Deus organizou todas as coisas, né? E Deus cria o homem. O pecado vai lá no capítulo 3. Como é que se apresenta Deus apresentando o pecado? A função sacerdotal de apresentar Deus, de fazer a conexão de Deus com o homem, ela se perdeu durante o tempo. E a gente leva o estilo de vida atual como um estilo de vida religioso, onde a gente faz as coisas e cumpre algumas coisas, se coloca de alguma forma, sem entender o objetivo, a base, o princípio. E nós vamos levando a vida por costume. Mas até a forma da gente apresentar o Evangelho, ela às vezes está um pouco equivocada. Sim, o homem pecou. Sim, o homem foi destituído do relacionamento com Deus. E a tentativa de Deus trazer sempre o homem de volta. A gente vê na história de Israel. Deus criou o homem. E aí faz o homem com a imagem e semelhança dele. Imagine que Deus ordenou todas as coisas e equilibrou todas as coisas. Deus pega o universo, ordena o universo, e o universo está ou não está em equilíbrio. A distância da Terra para o Sol é a distância exata. Se for um pouco mais perto, a gente queima, se for um pouco mais longe, a gente congela. Mas aí Deus pega o homem, coloca na terra e diz assim: agora você é minha imagem e semelhança, você vai trazer equilíbrio e ordem para esse planeta. Porque tudo que nós lemos na Bíblia e todo o projeto de Deus para as nossas vidas é para nos trazer equilíbrio e ordem. Vamos lá para os erros que a gente conhece bem, né? Quando Deus fala aqui, não seja homem glutão, é porque equilíbrio e ordem. Não ame
ao dinheiro, porque a raiz de todos os males é equilíbrio e ordem. Todas as coisas que a palavra nos diz a respeito do erro é a falta de equilíbrio e ordem. Até os nossos cultos, a Bíblia nos orienta a ter ordem e decência. Equilíbrio e ordem. Eu acredito que equilíbrio e ordem é a nossa imagem e semelhança com Deus. Quando vivemos em equilíbrio e ordem, podemos refletir aquele que promove todo equilíbrio e toda ordem. E quando Deus tem o homem, Ele diz, olha, é imagem e semelhança. Dominem a terra, cuide da terra. Traga equilíbrio e ordem à terra. E o homem só podia dominar a terra e equilibrar e ordenar, porque ele tinha uma conexão com Deus. E todo cair da tarde, Deus vinha se conectar com ele. Porque sem Deus o homem não consegue ter equilíbrio e ordem. Vamos olhar para a nossa sociedade atual. Existe mais de Deus nela? O que vocês acham? Existe mais equilíbrio e ordem nela? Vamos olhar para as nossas igrejas. Existe equilíbrio e ordem nessa coisa que nós chamamos de igreja evangélica? E nós podemos ver a presença de Deus nelas? A função sacerdotal era fazer com que esse link continuasse, para que o homem continuasse semelhança, imagem e semelhança de Deus, promovendo equilíbrio e ordem na terra. Promovendo equilíbrio e ordem uns aos outros. Por isso que a Bíblia nos orienta uns com os outros, para que haja equilíbrio e ordem. Não é um com os outros, porque isso é desequilibrado. É uns com os outros. Por isso que a Bíblia nos orienta a não termos hierarquia, porque isso promove desequilíbrio e desordem. Em todas as coisas da nossa vida, nós precisamos refletir equilíbrio e ordem. Vamos para o fruto do Espírito. O que é que o fruto do Espírito promove em nós? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Isso promove ou não promove equilíbrio e ordem? Precisamos dessa conexão com Deus, para que a gente continue caminhando em equilíbrio e ordem, e promova também equilíbrio e ordem, para refletirmos a imagem e semelhança de Deus. Nossa estadia nessa terra é para cuidarmos dela e de quem está nela. Cuidarmos da terra. Por isso que ele nos aconselha a cuidar do órfão e da viúva. Por quê? Porque o órfão não tem pai. Ele está vivendo em desequilíbrio. Auxilie. A viúva não tem esposo. Tudo promove um equilíbrio e uma ordem. Não é para o nosso benefício ou para a gente ganhar alguma coisa, mas é para refletir o caráter de Deus, para refletir quem é Deus, para mostrar à humanidade, para mostrar ao planeta quem é Deus. Essa é a função da figura do sacerdote. Então Deus fala aqui com Moisés e diz, olha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês serão para mim os representantes, que a palavra sacerdote quer dizer representante santo, né? Então vocês serão para mim os meus representantes santos. E santidade quer dizer separado, né? Como o texto diz, resgatei vocês para mim, tomei vocês para mim, para minha proximidade, para estar perto de mim. O link que nós precisamos com Deus
os nossos exercícios espirituais para ouvir a voz de Deus e estar no centro da vontade de Deus, é para que a gente promova nas nossas vidas e na humanidade, sim, equilíbrio e ordem. Não ser dado ao vinho, todas as coisas estão ordenadas em Deus, equilibradas em Deus. Mas aí o que acontece com o reino que Deus diz: olha, vocês serão para mim? Existe uma condição nos versículos anteriores. Se vocês me obedecerem fielmente, se vocês me ouvirem, né? A condição da obediência, os versículos anteriores que a gente não leu, mas eu estou citando agora. Se vocês fizerem isso, vocês serão para mim esse reino de sacerdotes. Porque nós só podemos exercer essa função, ou eles só podiam exercer essa função, se o link fosse permanente. Ouvir de Deus o que fazer. Era isso que Adão fazia, ouvia de Deus o que fazer. Eu acredito que era isso. Cair da tarde, Deus dizia: ó, Adão, vá lá e você vai fazer assim, assim, assim com a terra. Vá lá e você vai cuidar assim, assim dos animais. Aí Adão vinha e conversava com Deus e dizia assim: Senhor, eu não consegui fazer aquilo ali e tal, eu dei uma vacilada ali. E aí como é que eu ajeito? Porque eu gerei uns pequenos equilíbrios acolá e tá rolando uma confusão ali entre a girafa e o não sei quem. Aí Deus vai e orienta, né, e tal. Eu acredito que a conversa de Adão com Deus era essa. Que Adão não chegava e dizia assim: eu perdoo os meus pecados, tem misericórdia da minha vida. Adão não sabia o que era isso. Mas Deus ensinava Adão a ser homem. Aquilo que Deus olhou e disse assim: é bom. Governe, domine, traga equilíbrio. E eu vou estar te ensinando aqui, todo cair da tarde eu vou estar te ensinando. Os nossos momentos de conexão, né, vamos dizer assim, exclusiva, né, com Deus, porque nossa conexão não é rompida, mas os nossos momentos exclusivos assim com Deus é para nos gerar equilíbrio e ordem, para que a gente se posicione de forma que reflita a imagem e semelhança de quem é Deus. A gente gasta muito tempo com as nossas coisas que não é refletir. A gente pega muito do tempo que a gente tem, que a gente chama de tempo com Deus, para resolver nossos problemas, para dar um jeito nas coisas, Mas a nossa função de refletir a imagem e semelhança, a nossa função de trazer equilíbrio e ordem, eu acho que a gente tem pedido pouco o auxílio de Deus e a orientação de Deus. Acho que a gente tem se colocado, tem ido poucas vezes em busca disso. Promover equilíbrio e ordem. A nossa vida está ordenada, equilibrada, refletindo em imagem e semelhança de Deus. Mas aí o que acontece com esse povo? Esse povo não entende. E aí não obedece fielmente a Deus. Deus manda a lei, que é para dar um auxílio, né? Diz assim: ó, vou orientar aqui vocês, como quem diz assim: eu vou mostrar aqui para vocês que vocês estão errados. Então vou mandar aqui a lei, para dar um norte para vocês. Para vocês entenderem que vocês precisam sinalizar o equilíbrio e a ordem. Aí Deus manda a lei, e a lei se torna uma religião. E toda aquela tentativa de Deus de trazer o homem para a ordem, de trazer o homem para o equilíbrio, de trazer o homem para refletir quem é Deus, se transforma em uma religião.
O sacerdote vira uma figura soberana, o lugar de encontro para as conversas, né? Que seria a conversa do cair da tarde, o lugar de encontro que se chama templo, vira algo sacro. E o culto, que seria a conversa, que seria o momento do homem para Deus, vira o momento do ritual. E aí o homem não entende o que Deus quer, o homem não entende qual é o projeto, qual é o propósito, e transforma tudo isso em um sistema, em uma religião, em um estilo de vida apenas. E aí se perde ao invés de discutir como nós vamos cuidar do mundo, como é que nós vamos trazer equilíbrio, como é que nós vamos representar bem em santidade o Senhor, como é que nós vamos anunciar quem é Deus, ao invés de discutir isso, estão discutindo outras coisas. E daqui a pouco esquece de até conversar com Deus. E aí não conversa mais com Deus, conversa uns com os outros apenas, só ali as suas necessidades. Como vamos ampliar o templo, como vamos renovar o templo, como vamos encher o templo, como vamos enganar o pessoal lá de fora para participar do nosso clube. Como é que nós vamos arrancar dinheiro do povo? Como é que nós vamos manter o controle e a autoridade e o domínio sobre as pessoas? A discussão e o que era para ser conversa com Deus, para Deus ensinar a gente a ser gente, se transformou em conversas tolas, iniquidade, pecado, afastamento de Deus, desequilíbrio, desordem. Os representantes santos, que eram para trazer ordem, têm distribuído desordem, desequilíbrio. Nos perdemos. Mais uma vez nos perdemos. Transformamos aquilo que era bom em algo terrível. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Aí, o que acontece? Deus olha para aquele povo, diz o seguinte: não vai rolar. Estou vendo que vocês não vão conseguir. Vou mandar Jesus se transformar homem para ensinar vocês a serem homens. Eu não estou conseguindo conversar com vocês. Eu não estou conseguindo dialogar com vocês. Vou mandar Jesus para conversar aí com vocês. Para ver se vocês voltam para o equilíbrio. Para ver se vocês voltam para a ordem. Para ver se vocês conseguem voltar à imagem e semelhança e refletir quem eu sou. Aí Deus manda Jesus. Está lá em 2 Coríntios, fala do ministério da reconciliação. Deus envia Jesus para nos reconciliar e nos entrega o ministério da reconciliação. E através de Jesus nós deixamos de ser sacerdote. Não é mais a função sacerdotal. Nós passamos a ser discípulo. Por quê? Porque nele se consumou a função sacerdotal. Ele era o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacrifício. E aí nós passamos a ser discípulos. Porque o que foi que Jesus nos ensinou nos anos que ele passou na terra? Se não foi a ordenar as coisas, equilibrar as coisas, gerado por
uma proximidade, uma conexão, uma conversa com Deus. Ele veio nos relinkar permanentemente. E aí, além de linkar, ele faz o cadeado, ele mete o cadeado, né? O que é um cadeado? O Espírito Santo. É o selo. Ele nos limpa e sela. É como se Deus estivesse dizendo assim, agora é o seguinte, ó, eu mandei meu filho, ele consumou esse negócio do sacerdote, e coloquei agora o meu Espírito em vocês, para vocês refletirem a minha imagem e a minha semelhança. Meu Espírito não é mais esporádico. Ele não vem mais no ano do rei tal sobre fulano de tal para falar alguma coisa. Meu Espírito vai estar falando constantemente, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que você caia na real e tenha equilíbrio e ordem. E reflita o meu equilíbrio e a minha ordem, reflita quem eu sou. Para que você cuide, para que você zele, para que você tenha conexão comigo e eu possa te ensinar, eu possa te orientar. E não é a função do Espírito Santo conosco, gente? De dizer, ó, não vai por aí, não faz assim, vai lá, pede perdão, volta, o fruto do Espírito em nós. Tem paciência. Seja pacificador. Não promova a confusão, promova a paz. Não dê ouvido à fofoca, vai lá e conserta. Tem gente com fome, dá de comer. Tem órfão, tem viúva, cuida. Tem gente com sede, dá de beber. Tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com frio, dá de vestir. Porque esse é o equilíbrio. Isso é que reflete a imagem e semelhança com Deus. Equilíbrio e ordem. E agora que temos o Espírito, a nossa constância em equilíbrio e ordem precisa ser real. Precisa ser real em nós. Precisa ser real na nossa vida, porque nós não estamos mais no período dos sacerdotes, nós somos discípulos. Discípulos de Jesus significa que nós encontramos o homem perfeito. O homem que refletiu Jesus, o homem que representou Deus, refletiu Deus, representou Deus nessa terra. Um homem que tinha um link constante, ouvia a voz de Deus e obedecia em todos os momentos, até no momento da sua morte. No Getsemane, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, eu não estou afim de morrer na cruz. Eu não estou muito confortável com essa ideia. Mas Deus, faça a tua vontade. Porque eu preciso refletir a tua imagem e semelhança nessa terra. Porque eu preciso ensinar ao homem a ser homem. O homem que é projeto de Deus desde o início dos tempos. O homem que tem relacionamento com Deus. O homem que ouve de Deus o que fazer. O homem que ouve de Deus como caminhar. Não tem sentido nenhum, gente, se os nossos cultos, os nossos momentos de oração, nossa leitura da Bíblia, se esses momentos, se esse tempo que a gente usa não nos traz para esse lugar. Não adianta nada a gente dizer que tem um Espírito, ou que falamos em língua, ou que temos algum dom, se não nos traz para esse lugar de sermos um representante santo, como discípulo, espelhando quem é Deus através da vida de Jesus em nós, através da ação do Espírito em nós. É
com isso que deveríamos começar a evangelizar. Não é o capítulo 3 de Gênesis, mas com o capítulo 1. Deus criou e ordenou todas as coisas em equilíbrio. E nos colocou como homens para cuidarmos disso e refletirmos Jesus com o nosso equilíbrio. Por isso que nós não podemos ficar embriagados, perder a consciência, porque nos traz desequilíbrio. Precisamos de sobriedade na nossa vida. Esse é o Evangelho. Esse é o motivo de estarmos nessa manhã alinhando a nossa vida para refletirmos o equilíbrio de Deus em nós. Com o auxílio do Espírito Santo, por causa do sangue de Jesus. Então nós temos agora um livre acesso. Não precisa mais ser do povo de Israel, não precisa mais ter saído, do Egito. Qualquer um que entregar a vida para Jesus e receber o Espírito, ele tem um livre acesso. Ele passa a ser agora discípulo. Ele passa a ser também um representante da forma e andar da forma que Jesus andou e caminhou nessa terra. Promovendo a ordem, promovendo o equilíbrio. Os nossos cultos, nossas ações, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos namoros, nosso trabalho, o nosso ambiente de escola e faculdade, a forma que a gente estuda, as nossas provas, os nossos testes da faculdade, precisa mostrar, precisa transparecer o equilíbrio e a ordem de Deus em nós. Tudo que a gente faz precisa glorificar a Deus. E a glória de Deus é mostrar quem Deus é. Não é a nossa glória, não são os nossos feitos, mas é por causa de Deus. Porque somos imagem e semelhança dele. Precisamos caminhar de forma diferente. Quando eu falo nós, eu falo da raça de crente, Precisamos caminhar de forma diferente. Precisamos caminhar promovendo esse equilíbrio, refletindo quem é Deus. E foi o que Jesus pediu aos discípulos, Eu quero que vocês se unam, tenham unidade, para que o mundo reconheça a minha face em vocês. Porque aquele que vê o Filho, vê o Pai. Por isso hoje somos discípulos. Porque nós mostramos quem é Deus através do Filho. Nós mostramos o equilíbrio, a ordem de Deus, a grandeza de Deus, o Deus Criador, através da pessoa de Jesus, através do exemplo de vida de Jesus em nós, através da transformação do nosso caráter, transformação da nossa mente. Por isso que a proposta é nascer de novo, porque Deus olhou e disse assim: esse não tem mais jeito, esse homem sacerdotal não tem mais jeito. Tem que nascer de novo. Não dá para dar uma arrumadinha nele. Bota um laço dele que fica bom. Não fica. Não tem jeito. É morrer e nascer de novo. Acho que a proposta do Evangelho de Jesus é morrer e nascer de novo. Precisa nascer de novo. Porque vai nascer agora não mais no âmbito apenas de sacerdote, mas de discípulo. Porque refletindo Jesus na nossa vida, o mundo, a humanidade, vai reconhecer quem é Deus. Por isso a nossa postura
precisa mudar, a nossa postura precisa mudar. A nossa conexão com Deus, ela precisa ser constante. Nós precisamos dos exercícios espirituais, sim. Nós precisamos dos cultos, sim. Com esse objetivo. Não é de uma forma religiosa, não é de uma forma costumeira. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu não sou religioso, não. Eu não sou religioso não, porque eu vou para o culto quando eu quero. Eu não tenho esse negócio, não. Mas somos religiosos, sim. Se a nossa vida não reflete o caráter de Jesus e nos torna imagem e semelhança de Deus, o nosso equilíbrio, nossa ordem, na verdade, o equilíbrio e a ordem de Deus em nós, nossos cultos são cultos religiosos, nossos encontros são religiosos. Porque se não há conversa com Deus, e Deus nos ensina a ser gente, se a conversa é só nossa, é um culto religioso. É religião que praticamos. Porque domingo é um dia de encontro, mas a conversa ela é constante. Domingo é um dia que a gente se encontra para conversar com Deus junto em unidade, para que um tenha uma palavra de sabedoria, para que outro tenha uma palavra de profecia, para que outro tenha. Por isso que a gente se junta. Não, e não precisa ser na hora da reunião, levantar a mão e dizer assim, não, eu tenho uma palavra de Deus para dar para fulano de tal, peraí que eu vou. Mas é o nosso convívio, é dentro da nossa comunidade. Se isso não acontece no nosso meio, estamos cultuando religiosamente. Se nós não estamos observando nossos irmãos, não estamos orando uns pelos outros e não temos conexão uns com os outros, promovendo o equilíbrio, promovendo a ordem no nosso meio, estamos num culto religioso. Não estamos ouvindo a voz de Deus, não estamos obedecendo, não estamos atendendo. Estamos entrando e saindo de cultos religiosamente, costumeiramente. Se não estamos auxiliando uns aos outros. Se não estamos nem conhecendo uns aos outros. Precisamos promover porque somos o que, gente? Discípulos. Precisamos caminhar de acordo. Precisamos conhecer mais quem é Jesus, seu caráter, sua vida, para caminhar de acordo. E o culto em unidade não se resume à igreja de cristalinas. Não vamos ser uma igreja bairrista. Porque nós somos parte do corpo, nós somos o corpo completo, não. Porque às vezes a gente quer ser corpo só aqui, né? Só dentro do nosso habitat, né? Aí às vezes a gente tem até uma palavra para um e conversa com o outro, né? E aconselha um e exorta o outro e está ali. Mas quando sai daqui, acabou-se. Não somos mais corpo. Somos representantes santos de Deus para essa terra. Não é coisa de megalomaníaco, não. Nós vamos ganhar o mundo para Deus, nós vamos ganhar. Mas é uma questão de postura. É a nossa postura. É quem nós somos. É onde estamos. É onde andamos. Refletindo o equilíbrio de Deus. Para que o mundo veja a face de Cristo em nós e veja a imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Porque somos. Jesus resgatou isso em nós. Trazendo ordem, trazendo equilíbrio. Em todas as coisas que nós fazemos. Em tudo que nós somos. Amém.